Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A teoria evolucionista, baseada na ideia de que a vida na Terra tem milhões de anos, sempre afirmou que seres humanos e dinossauros foram espécies que jamais conviveram. Somos forçados a crer dessa forma nas escolas desde cedo. A famosa teoria do asteroide que matou todos os dinossauros é quase uma unanimidade entre os acadêmicos. Mas estariam eles corretos nessas afirmações? Estariam eles mostrando só algumas evidências e fazendo vista grossa para outras que não lhes são favoráveis? O que diz a Bíblia ao respeito? Seres humanos foram contemporâneos dos dinossauros? Responderemos essas questões aqui, mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para nos apoiar, ok? Bom, vamos ao vídeo. A Bíblia é um livro escrito há milênios, e nela estão contidos relatos sobre vários animais magníficos, como unicórnios, dragões, etc. Existem dois animais descritos com detalhes no livro de Jó, que apoiariam a hipótese de que humanos conviveram com dinossauros. Devemos lembrar que a palavra dinossauro só foi inventada no século XIX. Por esse motivo, nesse tempo, esses bichos deviam ter outros nomes. No passado, era comum as pessoas contarem histórias sobre dragões e monstros de tamanhos descomunais, que atacavam cidades e causavam enorme destruição. Talvez esses monstros se refiram ao que hoje conhecemos como dinossauros. Na Bíblia, como já afirmamos, no livro de Jó, existe a descrição de um animal chamado Behemoth. Veja o Behemoth que eu criei, assim como criei você. Ele come capim como boi. Veja a força que ele tem nos lombos e o vigor nos músculos da barriga. Sua cauda é forte como o cedro, e os tendões das suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze, e suas pernas barras de ferro. É ótimo exemplo das obras de Deus, e somente seu Criador é capaz de ameaçá-lo. Os montes lhe oferecem seu melhor alimento, e ali brincam os animais selvagens. Ele se deita sob arbustos espinhosos, onde os juncos do brejo o escondem. Os arbustos lhe dão sombra entre os salgueiros junto ao riacho. Ele não se perturba com as enchentes do rio, nem se preocupa quando o Jordão transborda e se agita ao seu redor. Ninguém o pega de surpresa, nem lhe prende um anel no nariz. Jó 40, 15, 24. Algumas traduções da Bíblia chegam a colocar hipopótamo como tradução de Behemoth, mas é realmente impossível que a Bíblia esteja se referindo a um hipopótamo, já que estes bichos não têm a cauda como um cedro. Pelo contrário, tem uma cauda curtinha, que está mais para espanador que para cedro. E sem contar que não é muito difícil capturar esses bichos. Definitivamente, aqui não se fala de hipopótamos. Alguns chegam a afirmar que o Behemoth não seria uma criatura real, e sim algo de caráter simbólico, mas seria ilógico Deus mostrar bois, cabras, cavalos e avestruzes no mesmo livro, um pouco antes de descrever o Behemoth, sendo que ele os mostra como símbolo do seu poder criador. Seria ilógico também o Senhor falar para Jó: veja o Behemoth que criei, se este fosse apenas um ser simbólico ou mitológico. O que parece mais plausível é que seja um dinossauro saurópode, que ainda existia naquele tempo. Aliás, algumas evidências poderiam indicar que esses bichos poderiam ter vivido até pouco tempo atrás. Vejamos, por exemplo, esta representação no túmulo do bispo Bell, de apenas 500 anos atrás. A criatura representada nesta pintura, encontrada numa caverna de Utah, poderia se encaixar muito bem na descrição bíblica do Behemoth. Mesmo que cientistas falem que é uma cobra, nós temos realmente que nos esforçar muito para não ver as pernas desse diplodocus desenhado com perfeição. Na atualidade, há relatos de animais desse tipo ainda vivendo nas florestas da África. Uma delas é o famoso Mokele Bembe, no Congo, cujo nome traduzido é aquele que interrompe o fluxo dos rios. Por anos, os nativos desta região têm avistado esta criatura. Quando exploradores mostraram ilustrações de diversos animais para os nativos, para que eles se indicassem qual seria o bicho que eles teriam visto, todos apontaram para o desenho de um saurópode. Bom, agora vamos ver a descrição do Leviatã. Vamos resumir ela, já que o texto é bem longo, e você poderá ler com mais calma. O texto se encontra em Jó 41, 1, 34. Arpões nem lanças conseguem furar sua pele.
Seus dentes são terríveis. Suas costas possuem fileiras de escudos firmemente unidos. É capaz de soprar fogo. Das suas narinas sai fumaça como de panela fervente. Seu peito é duro como uma pedra. Espadas nem ferro nem pedras podem feri-lo. Ele faz as profundezas se agitarem como caldeirão fervente, e revolve o mar como um pote de unguento. Mesmo que na simbologia esta criatura represente a vinda do caos, como no livro do Apocalipse, por exemplo, a besta que sobe do mar, a descrição deste animal, feita por Deus, é similar aos dos outros animais descritos em capítulos anteriores, cabras, cavalos e avestruzes. Ou seja, este animal poderia ser real e ter existido nos tempos nos quais o texto foi escrito. Alguns especulam e acreditam que pode ter sido um plesiosauro ou um espinossauro, ou algum tipo de réptil de dimensões gigantescas. O mais curioso é que existem relatos e histórias desse mesmo animal em várias culturas antigas pelo mundo. Na China, por exemplo, dragões marinhos, parecendo enormes serpentes, são comuns. Na cultura maia também existe a lenda de uma serpente gigantesca adorada por eles, denominada Kukulkan. Os índios Cherokees dos Estados Unidos têm uma lenda sobre uma criatura denominada Uktena. Pela sua descrição, ele é similar aos dragões asiáticos. As cartas náuticas antigas também fazem referências a esse tipo de animais. Alguns podem até questionar que seria impossível um animal real cuspir fogo, mas encontramos no besouro bombardeiro um exemplo disso na natureza. A Bíblia, ao descrever estes animais, abre a possibilidade de que pessoas tenham visto estes répteis que sobreviveram ao dilúvio. Há inúmeras evidências desta convivência. Vejamos este mural de Pompeia, onde pode ser visto um esfenacodon sendo caçado. Há também um estegossauro claramente desenhado nas paredes de um templo no Camboja. Chega a ser engraçado quando alguns cientistas tentam insultar a nossa inteligência, afirmando que o que os nossos olhos estão vendo não é possível de ter acontecido, simplesmente porque foge do modelo evolucionista defendido por eles. Tudo isto nos faz pensar que sim, realmente seres humanos foram testemunhas oculares da existência desses répteis gigantes. Mas como sempre, os acadêmicos com a mente fechada no modelo evolucionista irão desqualificar qualquer um que ouse contrariá-los. Como diz Gênesis 1, 20 a 25, Deus criou todo tipo de animais. Com certeza, os dinossauros estavam entre eles. Os dinossauros mais terríveis foram extintos no dilúvio, pois Deus, com a sua onisciência, preveu que a força e o tamanho dos seres humanos iria diminuir através das gerações. Se dinos carnívoros como Raptors e Rex não tivessem sido extintos, a humanidade talvez não tivesse conseguido sobreviver. Bom, até aqui chegou o vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de compartilhar este conteúdo nos seus grupos de WhatsApp. Deixe o seu like e seu comentário. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!